Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ideias Tecnológicas AO. Neste vídeo pretendemos esclarecer por que os sistemas de distribuição de energia elétrica utilizam as frequências de 50 ou 60 Hz. Vamos esclarecer através dessa montagem que elaboramos aqui no laboratório. Temos aqui um gerador de funções, onde configuramos a frequência de 50 Hz, que é a mesma que existe nas tomadas, nas nossas residências, existe também nas indústrias e outros locais onde há consumo de energia elétrica. Temos aqui uma amplitude, configuramos para 12.481 volts pico a pico. Colocamos esse nível de tensão meramente ilustrativo. Não tem nenhum impacto aqui nesse tipo de experimento. No entanto, estamos aqui dedicados à parte da frequência. Porque que a frequência nos sistemas de distribuição de energia elétrica é, em alguns casos, 50 Hz para os países da União Europeia, ou seja, os países europeus ou os países que seguem o padrão europeu. Para os países que seguem o padrão americano, os países da América utilizam frequência de 60 Hz. Concretamente, qual é o motivo? É isso que se pretende saber. Temos aqui uma lâmpada que foi acendida utilizando esse sinal proveniente do gerador de funções. Nesse momento, utiliza uma energia de 50 Hz. O que vamos fazer nesse momento? Vamos alterar aqui o parâmetro, que é a frequência, neste caso, e vamos ir alterando, vamos baixar a frequência, vamos ver o que acontece de concreto. Temos 50 Hz. Também podemos apreciar através do osciloscópio a forma de onda. O osciloscópio nos dá uma leitura de 30 Hz nesse momento. É a mesma tensão, 12. Aumentou agora um bocadinho, 12.55 volts pico a pico. À medida que formos reduzindo a frequência, vamos ver o que se passa na tela do osciloscópio e vamos ver também o que ocorre aqui com a lâmpada. Vamos presumir que esta é uma lâmpada incandescente usada nas residências. Então vamos lá, diminuindo. Estamos com 30, vamos baixar para 20. Vamos reduzir por unidade, vamos baixar para 19 e vamos fixar a nossa atenção ali no osciloscópio e aqui na lâmpada. Vamos apagar aqui a luz auxiliar, de modo a gente poder observar melhor o que acontece. Vamos prestar atenção aqui à lâmpada. Baixamos para 18, 17, baixamos agora para 14, baixamos para 10. Se repararmos, aqui a lâmpada começa a cintilar, começa a piscar muito rapidamente. Este fenômeno que acontece caso no sistema de distribuição de energia elétrica utilizemos uma frequência muito baixa. Isto que acontece com as lâmpadas e mesmo com os equipamentos, por exemplo, os motores, começam a falhar, começam a reduzir a sua velocidade de rotação. No caso dos rádios e outros aparelhos que utilizam transformadores, começam a
a ter sérios problemas, principalmente na reprodução sonora. Começa a gerar bastante ruído. Vamos baixar um pouco mais. À medida que vamos baixando, o cintilar torna-se mais pronunciado. Começamos a ver a luz a piscar. Se repararmos no osciloscópio, temos uma sinusoide portanto, com um comprimento de onda já bastante acentuado. Vamos ajustar a base tempo para podermos observar melhor a onda. Nesse momento estamos com uma frequência de 2 Hz. Vamos baixar para 1.5, vamos ver o que é que acontece. Notamos que o piscar é mais perceptível e é desagradável nos termos nas nossas residências, lâmpadas assim, nesse estado. Começamos a ter sérios problemas de visão. De noite, principalmente, a gente nem sequer consegue observar o ambiente ao nosso redor com uma luz assim. Notamos ali uma sinusoide com um maior comprimento de onda. Vamos baixar um pouco mais. Vamos ver o que acontece. Vamos baixar para 1.2 Hz. O cintilar é cada vez mais perceptível. Ou seja, nesse momento a qualidade de energia é inadequada para o consumo. Começa a gerar problemas sérios nos equipamentos. No caso das lâmpadas, começa a piscar e acaba por não cumprir o seu papel, que é iluminar o local onde nos encontramos. É como se fosse um pisca-pisca de um carro. Ali já vemos uma onda com um comprimento de, podemos dizer, com uma distância entre os picos cada vez maior. O comprimento de onda vai aumentando. No caso dos motores, isso tem um efeito muito negativo. No caso dos motores e os demais equipamentos, acabam por funcionar com dificuldade. Conseguimos até notar aqui pelo próprio osciloscópio a forma como a sinusoide se reproduz aqui. Para podermos observar melhor, inclusive vamos ter que ajustar aqui a base de tempo. Podemos nos perguntar, e se a gente aumentar para além dos 50 ou 60 Hz a frequência da energia? Vamos experimentar aqui para tirar a prova dos 9. Temos a certeza do que acontece. Vamos voltar para os 50 Hz anteriores. Já temos aqui os 50 Hz. Já vemos ali no ecrã
do osciloscópio. Vamos só ajustar aqui a base de tempo para a gente poder observar melhor. Já está perceptível. O que vamos fazer agora? Vamos aumentar em intervalos de 10 Hz. Vamos aumentar para 60. 60 é a frequência do sistema de distribuição de energia elétrica da América. Aumentamos para 60. Reparamos aqui na lâmpada, já normalizou, já não está a cintilar. Temos uma iluminação fixa. Vamos aumentando. Já estamos em 100 Hz. Agora vamos aumentar na ordem das centenas. Vamos aumentar para 200. Vamos observar o que é que acontece. Não houve mudança substancial, pelo menos para as lâmpadas. Para outros equipamentos, nesse nível já começa a ter também alguns problemas. Os motores começam já a sofrer alguma alteração na rotação. Estamos a dizer, começa já a ter também influência no sistema magnético, uma vez que os motores são sistemas eletromagnéticos. São sistemas indutivos, possuem bobinas enroladas num núcleo. Portanto, a corrente alternada tem forte influência sobre os sistemas indutivos. Vamos aumentando. Já estamos com uma frequência de 1 kHz. Conseguimos ver ali na tela do osciloscópio. Vamos ajustar a base de tempo para observarmos melhor. Vemos ali na tela, aqui no canto, a frequência, 1 kHz. Pelo menos na lâmpada não conseguimos ver efeito negativo. Mas a nível de sistema de distribuição, ou seja, do sistema de transporte, acaba por ter influência muito negativa à medida que a frequência vai aumentando. O que é que acontece com os condutores? No caso desse condutor, suponhamos que é um condutor usado no sistema de transporte. À medida que a frequência vai aumentando, a maioria da corrente circula pela superfície. Ou seja, a maior densidade de corrente fica na superfície do condutor. O centro daqui do condutor quase não dá passagem de corrente elétrica. Começa a se assemelhar a uma antena. Temos aqui uma antena para melhor enfatizar. Se repararmos, as antenas são espécies de condutores, mas que são ocos, condutores ocos. Por quê? Porque de nada serve ter um condutor sólido, porque toda a corrente circula aqui pela superfície, no caso das antenas, né? Portanto, acaba por ser um material desnecessário e acaba por ser antieconômico a gente ter conjunto de antenas em que boa parte da antena não é atravessada por corrente. Toda a corrente se concentra aqui na superfície da antena. Desse jeito a gente também consegue economizar material que a gente vai usar para o fabrico das antenas, no caso concreto o alumínio. Temos também uma forma mais esclarecedora, recorrendo-nos à matemática. Temos aqui o caso da corrente contínua,
em que a impedância, neste caso o Z, representada pela letra Z, e a resistência, representada pela letra R, a impedância será igual à resistência ôhmica, no caso corrente contínua. No caso de corrente alternada, já estamos a falar numa impedância composta por 3 elementos. Um elemento resistivo, que é a resistência, em vez de chamarmos de resistência ôhmica, passamos a chamar de resistência ativa, uma vez que estamos a tratar de sistemas de corrente alternada. Temos a reatância indutiva e a reatância capacitiva. A indutância é dependente desses 3 fatores. E mais ainda, sabemos que a reatância indutiva é igual a 2π a multiplicar pela frequência e a multiplicar pela indutância. O que é que isso implica? Implica que, à medida que formos aumentando este elemento aqui, dessa equação, né, que é a frequência, a reatância indutiva também vai aumentando. E proporcionalmente à impedância, que é a oposição que o condutor oferece à passagem da corrente elétrica. Quer dizer que há mais perdas na linha, falando em transporte de energia elétrica. É desvantajoso, uma vez que os centros de produção de energia elétrica se localizam muito distante dos locais de consumo. Estamos a falar de locais que estão na ordem de centenas de quilómetros. Tente imaginar a quantidade de energia que se perde ao longo da linha. Até a energia chegar nos locais de consumo, temos um nível de energia muito baixo, que se torna muito desvantajoso. As centrais hidroelétricas têm a capacidade de produzir uns tantos megawatts. Agora imagine, desses tantos megawatts, há sempre uma parcela elevada que se perde ao longo do transporte, no caso de termos uma frequência muito alta. Se, de modo contrário, a gente reduzir esse elemento aqui, notamos que reduzimos aqui a reatância. Se reduzirmos a frequência, reduzimos a reatância indutiva. E de igual maneira reduzimos também a impedância na linha, que nos permite, deste jeito, evitar enormes quedas de tensões, enormes consumos desnecessários ao longo da linha, e mesmo a nível de material também torna-se muito mais econômico. Vai-se utilizar menos cobre, menos material na construção das linhas de transporte. Vale mencionar que, se formos aumentar a frequência, seríamos obrigados também a aumentar a secção transversal dos condutores, o que torna-se antieconômico, acarreta despesas muito altas. Eis o motivo de os países convencionarem o uso desses níveis de frequência. Em alguns casos 50 Hz, para outros casos 60 Hz. Em vídeos futuros vamos entrar em mais pormenores, vamos falar sobre o nível de tensão também, que foi convencionado, os 220 volts para o sistema europeu, e os 110, em alguns casos 120 volts para o sistema
americano. Vamos falar um pouco sobre a produção da energia elétrica, falar um pouco sobre as centrais, como é que funcionam, como é que a corrente alternada é produzida, como é que surge aquele desfazamento entre as fases, desfazamento de 120 graus entre as fases, como é produzido o neutro, como é que é conectado o neutro nos equipamentos, o fio terra, como é que é conectado, qual é a importância. Todos esses aspectos no futuro vamos abordar, vamos esmiuçar pouco a pouco para entendermos melhor esse fenômeno. Vamos colocar novamente a frequência de 50 Hz. Da próxima vez vamos utilizar um pequeno motor e vamos aumentar a frequência para ver o que é que acontece. Vamos colocar vários aparelhos de consumo para ver quais são os fenômenos que surgem quando a gente altera a frequência. Para hoje é tudo que queríamos oferecer em termos de conhecimento, matéria sobre sistemas de distribuição de energia elétrica. Não se esqueçam de marcar o sino para receberem as notificações à medida que vão surgindo novos vídeos. Apresentem suas dúvidas, sugestões, críticas. Não se esqueçam também de partilhar com colegas, amigos, familiares e o resto do pessoal. Uma boa continuação e um grande abraço.